Nós vamos, nesta noite, dar início ao culto de missões, o nosso quarto culto de missões do ano de 2021. Louvado seja Deus. Informando aos irmãos que este trabalho está sendo um trabalho presencial. Nós estamos debaixo do decreto do governo do estado da Paraíba, que permitiu até o dia 18 de abril os cultos presenciais com 30% da capacidade do templo. Então, nós estamos fazendo este culto de forma presencial, mas também transmitido pela nossa internet, pelo nosso Facebook da nossa igreja, transmitido também pelo Facebook, porque, como é 30% da capacidade, alguns irmãos que não possam estar aqui e estejam em casa, eles têm como nos acompanhar através da internet. Então, meus irmãos, como avisado, nós estamos iniciando o trabalho, o culto de missões desta noite, o quarto culto de missões do ano de 2021. Louvado seja Deus. Quero chamar os irmãos para nós nos colocarmos de pé. Poucos irmãos aqui na sede, poucos irmãos na igreja, mas o nome do Senhor é glorificado e nós estamos reunidos em torno do nome que é acima de todos os nomes, que é o nome do Senhor Jesus. Convidar o nosso irmão evangelista Rondinelli para fazer uma oração e nós iniciarmos este trabalho nesta noite. Meus amados irmãos, eu também quero saudar a todos com a paz do Senhor, aos irmãos que estão presentes nesta noite, os irmãos que estão em casa, que a paz do Senhor Jesus possa, na realidade, estar no nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos orar agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede nesta noite de estar na sua casa, para realizarmos esse trabalho, este culto de missões. Oramos. Soberano Deus e grandioso Pai, em cuja presença nos encontramos, queremos te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos concede de chegar aqui neste lugar, Senhor, para louvar o teu nome, para adorar o teu nome, para fazer menção da tua palavra. Meu Deus da glória, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, fala conosco através da tua palavra. Vem abençoar cada um que tem chegado aqui nesta noite. Vem, Senhor, abençoar o teu povo, os irmãos que estão em casa, que não podem vir, que estão impossibilitados, que o Senhor possa visitar o lar de cada um com a tua bênção, Senhor. Pai, nós queremos te louvar também nesta noite e te agradecer pelas chuvas que o Senhor tem derramado, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, porque a tua misericórdia é grande para conosco. Pai, continua conosco nesta noite. Toma a direção deste trabalho através do teu Espírito Santo. Faz conforme a tua vontade em nosso meio, batizando, curando, salvando, alegrando. Oh, Jesus, só o Senhor é que pode fazer grandes coisas no nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Eu quero desde já, irmão, justificar aos irmãos a ausência do pastor e a sua esposa. Eles estarão indo a Campina Grande para resolver assuntos da convenção, assuntos, reuniões, prestação de conta. Então, portanto, ele não estará conosco nesta noite. Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem chegado. E nós vamos louvar o nome santo do Senhor com o hino de número 127. 127, irmãos, da harpa cristã.
O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas do altar. Fala, Deus, fala, Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará, bem-vindos. Esta glória espero alcançar. Toda a igreja. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Hino de número 149. Hino de número 149, irmãos. No meu barco a rema, sobre as ondas pelo mar, mesmo na bonança ou no furacão, não desejo mais parar, com a rede vou pescar muitos peixes para o reino de Sião. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror.
tenho dom e me dizem que não devo continuar. Mas Jesus me quis mandar e por isso vou pescar, até que Ele se apraz em me chamar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Tem um modo, o Senhor, que é próprio do amor. Ele usa dos remidos o menor. Todo mundo me deixou e de mim se envergonhou, mas alegre vou pescar, pois é melhor. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Se a coisa de valor é a rede de amor, cujo fio é a obra de Jesus, que puxada sempre traz os perdidos e sem paz, para receberem do Senhor a luz. Vou pescar os pecadores de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Quando há um temporal e a pesca corre mal, novamente no meu barco vou pescar. Pode ser que desta vez eu não tenha mais revés, pois Jesus eu levo para me ensinar. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Acabando de pescar e deitado a pensar, tenho gozo pelo tempo que gastei, pois terei um galardão pela pesca em Sião, pelas almas que do mundo eu ganhei. Vou pescar os pecadores para Cristo, neste mundo cheio de horror. Não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos peixes apanhando para o Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Ele disse a Pedro e ele também disse a João: venham após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E essa promessa é para nós também. Nós também somos incumbidos desta responsabilidade
de anunciar o Evangelho de Cristo e de resgatar, através do Evangelho, homens das trevas para as maravilhosas luzes que é o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 156. Nosso quarto culto de missões do ano de 2021. E pela graça de Jesus, nós podemos nesta noite nos reunir. A igreja está reunida, o culto está sendo transmitido, mas a igreja está reunida para adorar ao Senhor. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste vi as chagas com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu e disse em voz amante: achei que tu és meu. Jamais senti tão grande amor como esse do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, Deus dá poder cabal e graça salva. O bom pastor comigo está, meus passos ele. Sim, Jesus amou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia! O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Você faz parte deste aprisco, você é das ovelhas do Senhor Jesus, então dê glória ao nome dele nesta noite. Adore, exalte, ele tem cuidado de nós. Nós somos ovelhas do bom pastor, que é Jesus de Nazaré. Glória a Jesus, glória a Jesus. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos proceder uma leitura da palavra. Aprendemos neste dia, na escola bíblica dominical,
acerca do pentecostalismo e da atualidade da ação do Espírito Santo. Que o culto, a liturgia do culto, ela não é algo fechado, cheio de regras e cheio de normas, mas que na liturgia de um culto pentecostal tem que ter oração, palavra e louvores ao Senhor. Então nós estamos seguindo as determinações bíblicas. Muita gente se diz assim, mas o culto dos crentes é espontâneo, meu filho. Nós fazemos um culto espontâneo e quem governa este lugar, a vida deste povo, a vida destes homens, a nossa vida que estamos à frente do trabalho é o Espírito Santo de Deus. Glória ao nome de Jesus. Porque Ele é atual, os dons são atuais, o pentecostalismo é atual e Jesus Cristo ainda salva. O nosso evangelista, irmão Rondinelli, estará procedendo à leitura da palavra e em seguida estará fazendo também uma oração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Que a igreja do Senhor é uma igreja viva. Louvado seja o nome do Senhor. E nós servimos também ao Deus vivo. E é por isso que este povo é barulhento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu convido os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Culto de missões. E a igreja ela tem uma grande responsabilidade e recebeu uma grande missão, que é propagar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Glória a Deus. Os irmãos encontraram Atos capítulo 16. A partir do versículo 9. Glória a Deus. Os irmãos encontraram, diga amém. Diz assim, irmãos. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E que estivesse atento ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada ela em sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai à minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas se Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam os levaram dos magistrados. De e nos e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cássio interior
lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moviam, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou trêmulo, saltou de dentro e todo trêmulo, e se prostou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Então, levando-os para casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Amém. Que Deus aplique esta porção lida em nossos corações. Que coisa maravilhosa, irmãos. O trabalho missionário é difícil, mas é glorioso, porque Deus trabalha em favor do seu povo. Vamos agradecer a Deus. Quem necessita de oração? Glória a Deus. Soberano Deus e grandioso Pai, nos encontramos nesta noite na tua presença, neste culto de oração, e fizemos, Senhor, neste momento menção da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela leitura da mesma. E eu creio, Senhor, que nesta noite tu tens uma palavra para o nosso coração. Continua, Senhor, falando aos nossos corações através da mesma. E que a tua bênção e o teu cuidado, Senhor, esteja sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, nesta noite. Ó Pai, eu sei que tu estás na direção deste trabalho, e que tudo que for realizado, Senhor, nesta noite, seja para a glória do teu nome, pois tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos entoar louvores ao Senhor. Quero dizer aos irmãos que nós estamos em poucos números e também tomando todas as medidas, né, através do uso de máscara, né, de higienização das mãos, tanto na entrada da igreja como aqui dentro do templo. Os irmãos, vez por outra, estão higienizando as mãos, e a distância também, né? Respeitando o decreto estadual, é importante sempre estar dizendo isso, respeitando o decreto estadual e o limite de 30% da capacidade do templo. Nós estaremos ouvindo o nosso irmão Neto. Nosso irmão Neto Duarte estará com a sua oportunidade. Louvado seja Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, nós estamos aqui reunidos em um só propósito para adorar o nome santo do Senhor Jesus. Hoje, culto de missões, o quarto culto de missões do ano. E eu louvo a Deus por Ele ter nos concedido e nós estarmos aqui juntos, reunidos em um só propósito, para adorar o Senhor Jesus Cristo. E você que nos está ouvindo nesta noite pelo Facebook, que o Senhor Jesus tem uma palavra para você, que o Senhor possa, nessa noite, preencher o vazio que você está, que o Senhor venha preencher o seu coração com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nós estamos aqui no culto de missões, um culto maravilhoso, e desde já eu queria pedir esse culto em ações de graça, pois o Senhor é tão grande, com as suas ricas misericórdias, nos mandou uma bela chuva hoje, e por isso eu peço o culto em ação de graça, por as maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas, que não são poucas. E eu quero louvar o nome do Senhor Jesus. Convido a igreja do Senhor para louvar o Senhor. Vocês mudou no meu propósito de louvar o Senhor com hino.
Louvado seja o nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem sido... Dá um mi menor aí. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Número 376, para a glória do Senhor Jesus. Todos os irmãos louvando o nome santo do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hino 376, vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos todos trabalhar para o Senhor Jesus, nosso guia Ele é, para os campos nos conduz, pois Jesus não vai tardar, subiremos para o céu, onde vamos habitar. Reunidos em amor com Jesus o Salvador, vamos sempre nos lembrar da palavra do Senhor. Órfãos não os deixarei, mas ao Pai eu rogarei, dai-vos o Consolador que diz... Louvado seja Deus. Aos discípulos ordenou, logo após ressuscitar, o evangelho de amor, indo a todos se pregar, os que se salvará, e sinais receberá, pelo Espírito de Deus, novas línguas falará. Este selo de amor foi mandado por Jesus, o cenáculo todo encheu de poder do céu de luz, compungidos os judeus que eram no rei divinal, aceitaram a Jesus pelo poder do sinal. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por bênçãos e bênçãos recebidas que o Senhor tem nos dado, apesar de estamos passando por um momento difícil, onde todo mundo, toda a massa humana lamenta pelo mesmo problema, esse vírus que está aí no mundo matando as pessoas. Mas o Senhor Jesus Cristo ainda tem misericórdia de nós, e nós estamos aqui nesta noite para fazer a sua obra. Eu quero deixar aqui no livro de Isaías, capítulo de número 6. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor: e depois disto ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmão, uma palavra missionária, onde, louvado seja Deus, essa menção, essa aliança que o Senhor deixou para nós crentes, fazer a sua obra, apesar do que está acontecendo nos últimos dias, mas a obra do Senhor não pode parar. Nós aceitamos e acompanhando, respeitando os propósitos que tem das igrejas fecharem, mas a boca do crente ele não pode fechar. Porque a palavra de Deus, se nós pararmos de louvar, de agradecer o nome do Senhor, até as pedras clamarão. Mas nesta noite nós estamos aqui para dizer para você que esta palavra do Senhor, mesmo com os templos fechados, mesmo passando pelo problema, mesmo com as dificuldades, mesmo o que está acontecendo, mas nós abrimos a nossa boca para pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque esta obra não pode parar, e esta obra tem que ser feita por mim e por você. Muitas das vezes no momento que estamos passando, são momentos difíceis, sabemos
sabemos que não é fácil, mas nós aproveitamos dentro da nossa casa, no meio de nossos familiares, fazendo a obra do Senhor. Nós temos tempo para isso, para ler a Bíblia, para entender, para quando, na hora que nós temos a oportunidade, nós falar do Evangelho para as pessoas que necessitam. Sabemos nós que muitas e muitas pessoas estão morrendo, perdendo a sua vida, almas partindo sem salvação, e nós temos aqui neste momento, nessa noite, falar para você: faça o Evangelho de Jesus Cristo, compre essa meta que o Senhor nos deixou, que é eu e você que tem que fazer. Muitas das vezes nós deixamos a fracassar, ou passar desapercebido, às vezes nossos vizinhos, nossos amigos, dentro da nossa casa, nossos familiares, não é que é uma cultural. O Evangelho pode ser feito dentro da nossa própria casa, pode ser feito no nosso lugar, no trabalho, dentro da escola, onde você estiver, nós temos que pregar o Evangelho. Sabemos nós temos evangelistas em muitos países, que não está sendo fácil, mas os nossos evangelistas estão por aí à disposição do Senhor, cumprindo a meta do Senhor para fazer a obra dele. E evangelho é feito de 3 formas, sabemos nós, a palavra de Deus, que o evangelho é feito pelos pés de quem vão, por o joelho de quem ora e por as nossas contribuições. Irmão, você que sente vontade, que tem vontade de trabalhar na obra do Senhor, existem muitas maneiras de nós fazermos a obra do Senhor, contribuindo, fazendo assim de coração. Aqui não tem limite, e o limite é você, é a sua vontade, é aquilo que Deus colocar no seu coração para nós fazermos a obra, porque nós temos nossos evangelistas lá fora, que está precisando da sua oração, precisando de você, da sua contribuição, e isso é nós que temos que fazer. São momentos difíceis, mas o Deus é maravilhoso e tem dado para nós saúde, tem dado recompensa, não tem deixado faltar nada. Nós servimos a um Deus vivo que prometeu, que estava conosco todos os dias, e até aqui o Senhor tem dado da tua graça. Nós agradecemos, Senhor, por esses dias que temos aí passar no meio dos nossos familiares, aí vem no nosso vizinho, passando por luta, caindo no meio de uma enfermidade, mas o Senhor Jesus tem livrado os seus. Eu louvo a Deus por a minha família, por a igreja do Senhor, onde nós tivemos agora um grande testemunho, irmãos. A igreja de Bom Sucesso, a igreja a Assembleia de Deus do campo de Campina Grande, enfim, todos aqueles que oraram por o nosso pastor presidente, passou por um momento difícil, mas eu quero dizer para você, Jesus é o Deus que Ele consente a doença, mas Ele é um Deus que cura. O nosso pastor recebeu do Senhor Jesus uma grande vitória, uma grande bênção. Eu vi esses dias ele agradecendo aos irmãos pelas orações e contando o que aconteceu, mas que o Senhor deu vitória a ele está com saúde. Assim é comigo, assim é com você, e para isso nós temos que estar na presença do Senhor. São esses momentos, meus queridos irmãos, que nós temos que estar com as nossas lamparinas cheias, temos que estar com um azeite de reserva nas nossas botijas, porque os dias maus virão. Eu não sei se hoje, eu não sei se amanhã, mas a palavra de Deus diz que nós estamos sujeitos passar por lutas. Ele falando lá no livro de Atos dos Apóstolos que nós temos que ter paciência, mas nós vencemos com Jesus. Tem de bom ânimo, nós estamos com Jesus e com Jesus nós venceremos. Por isso nós temos que estar atentos na palavra do Senhor. Se você está no trabalho, se tem tempo para ficar em casa, você examine as escrituras sagradas, que muitas das vezes errai por não conhecer a palavra do Senhor. E por isso nós temos tempo, tira um pouco do seu tempo. Esta palavra é preciosa, é a palavra de salvação. Meus queridos irmãos, vamos fazer a obra do Senhor. Nós contamos com você, contamos com a sua contribuição, com as suas orações. Nós temos um campo aqui maravilhoso. Que pena que nós não podemos estar juntos aí com os irmãos, está num tamanho aqui resumido, mas nós estamos na presença do Senhor. E eu louvo a Deus por as nossas congregações do Maitá, de Serrinha, do São Bento, que tem sido uma bênção na obra do Senhor.
trabalhando em oração, em contribuição e fazendo assim o ídolo do Senhor. Irmãos, eu quero deixar aqui os meus agradecimentos ao Senhor e aos irmãos por mais um culto de missões. Que o Senhor Jesus conceda mais e mais culto. Que o Senhor Jesus entregue a você essa noite aquilo que você deseja. Talvez eu não possa fazer algo por você, mas eu conheço um Deus que tudo pode na sua vida. Então entregue teus caminhos ao Senhor, confia nele e o resto ele tudo fará. E eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus e amém. Louvado seja Deus. Nós temos visto e ouvido grandes coisas da parte do Senhor. Irmãos, nós estamos neste trabalho da Secretaria de Missões e sempre trazendo aos irmãos a memória de que o trabalho missionário é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas é um trabalho fundamental na casa do Senhor. A gente nunca pode esquecer, irmãos, esses dias o Senhor me mostrou na palavra, que nós nunca devemos esquecer de onde nós saímos. Davi, ele foi tirado de trás das ovelhas. E de repente Davi fez uma coisinha errada com Urias e achou que ia ficar por ali. Pensou que era rei, estava tudo certo. E Deus mandou o profeta na casa dele e disse: eu lhe tirei de trás das ovelhas para lhe colocar na cadeira de rei. Quem fez na sua vida fui eu. Tem hora, irmãos, que a gente tem que lembrar, né? Das nossas raízes, de onde Deus, o que Deus fez na nossa vida. E nunca podemos esquecer. A Assembleia de Deus hoje é a maior denominação evangélica pentecostal do Brasil e também do mundo. E essa igreja nasceu através de missões. 2 homens foram enviados. E depois aqui, chegando, fizeram uma grande obra, já passa de 100 anos. Tem gente que quer mudar, mas não vai mudar, porque essa obra é do Senhor e essa obra nasceu de missões. Eu, quando cheguei nesta casa, aprendi, porque era uma frase dita, que os nossos pastores sempre disseram, que missões está no coração de Deus. Irmãos, tem que estar no nosso coração também. Eu quero trazer à igreja um relato missionário recente. Os irmãos sabem que nós somos ligados à convenção de Campina Grande. Na Paraíba tem 2 convenções. Graças a Deus, 2 convenções irmãs e amigas. Pastor Zé Carlos de Lima, presidente da convenção de João Pessoa e algumas cidades da Paraíba. Nosso presidente, pastor Daniel Nunes, a qual louvamos a Deus. Deus deu um grande livramento ao nosso pastor. É o pastor presidente da Assembleia de Deus de Campina Grande e também de algumas cidades do estado da Paraíba. A nossa convenção em Campina Grande, ela tem uma secretaria de missões, chamada SEMAD, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus, da Convenção de Campina Grande. A SEMAD, ela é responsável por enviar homens de chamada, mulheres de chamada, para a obra missionária. E muitas vezes, irmãos, a gente para ver, eu até estive vendo esses dias, que quando nós trazemos, irmão Júlio, relato missionário, a gente se lembra muito dos trabalhos que são realizados fora do Brasil. Mas a Secretaria de Missões, a SEMAD, ela possui trabalhos missionários dentro da Paraíba também. Nós temos obreiros em outros estados, Europa, América Latina, América Central. Nós temos obreiros enviados pela Secretaria de Campina Grande. São pessoas daqui, né, de Campina Grande. A missionária Sâmia, que está na Índia, o 10º país mais perseguido, onde o evangelho é mais perseguido, ela é de Campina Grande, a qual, irmãos, Deus vai mostrando aos homens que estão lá, que estão na cadeira, quem tem chamada e quem eles juntam e para onde eles mandam. O Senhor é quem vai mostrando. E recentemente, a Secretaria de Missões de Campina Grande enviou um missionário. Recentemente, a SEMAD enviou um missionário. E esse missionário está trabalhando aqui na cidade de Bom Sucesso, no distrito de Serrinha. É o missionário Josemar,
e a sua esposa, a missionária Cássia, juntamente com seus filhos. É Ana Lídia e o Caleb. Caleb é uma bênção, irmão. Todo mundo ama o Caleb, não tem como não amar o Caleb, porque ele é uma bênção. E esse casal missionário vieram da cidade de São Bento, aqui, São Bento da Paraíba. Mas eles não foram enviados pela Secretaria de São Bento. Eles são ligados à SEMAD em Campina Grande. Então, irmãos, algo que nós falamos muito, mostramos aqui, através de Data Show, o trabalho dos missionários Petrúcio, da missionária Sâmia, da missionária que está também na Jordânia, enfim, de diversos missionários que estão fora, mas aprove a Deus nos dar a honra de termos também aqui um missionário ligado à Secretaria de Missões de Campina Grande. Então a Igreja de Bom Sucesso ore pela vida do missionário Josemar. É um homem de Deus, irmãos, com muito desejo de evangelização, com trabalho prestado na cidade de São Bento como missionário. Lá em São Bento ele era missionário local da Secretaria de Missões de São Bento. Aqui em Bom Sucesso ele é missionário da Secretaria de Missões de Campina Grande. Assim como foi pastor Edjane Caetano, que hoje está conosco aqui, e demais missionários que estão sendo enviados. Porque, irmãos, é importante a gente dizer isso. O missionário Ângelo, que estava conosco e que foi requisitado pela mesa, hoje ele está em função pastoral na cidade, no distrito de São José da Batalha. Ele foi requisitado pela mesa. A mesa diretora foi quem o convocou, né? Mas o missionário Ângelo, ele tinha ligação com a Secretaria de Missões de Campina Grande, mas ele era enviado pela Secretaria de Missões de Imperatriz, no Maranhão. Porque nós temos no Brasil algumas bases missionárias que treina e envia missionário. E uma delas, uma das maiores, é a Secretaria de Missões de Imperatriz, no Maranhão. Então o missionário Ângelo, a missionária Juliana, eles estavam aqui sobre a responsabilidade do pastor da igreja, ligados à Convenção de Campina Grande, porque eles são da Paraíba, mas também sobre a responsabilidade do pastor Raul e do outro pastor, que são os pastores da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Então, irmãos, que honra Deus nos deu de termos em nosso meio um casal missionário enviado pela nossa Secretaria de Missões de Campina Grande. Eu quero deixar um versículo para os irmãos, nós vamos ouvir, os jovens vão louvar novamente daqui a pouco. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 16. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 16. Versículo 1 diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. Ora, irmãos, nesta responsabilidade desse trabalho, eu não posso colocar outra pessoa para dizer. Quem tem que dizer sou eu. O Senhor colocou essa responsabilidade nas minhas mãos. Aquilo que o Senhor coloca na tua mão, você é quem tem que cuidar. Irmãos, eu quero trazer à memória dos irmãos a importância da tua oferta missionária. A importância da tua oferta missionária. A Assembleia de Deus de Bom Sucesso tem a responsabilidade de mandar para a Secretaria de Missões de Campina Grande R$280. Irmão, eu acho que isso não é nem um quarto de um salário mínimo, né? Não. É menos ainda, né? R$280. Mais um pouquinho ainda, né? Que é 250 mil. É. E aí, irmãos, a gente vê, muitas vezes, a fidelidade nossa para com o Senhor. Irmãos, desde 2010, quando eu entreguei a minha vida a Cristo,
eu abracei missões. E o quesito que eu quero tratar com os irmãos é sobre as ofertas missionárias. Meus irmãos, muitas vezes a gente diz assim: eu dou meu dízimo, pastor que se vire, porque meu dízimo já paga tudo, e é para pagar fardo, e é para pagar não sei o que. E, irmãos, uma pessoa dessa precisa ler a Bíblia Sagrada. Porque dízimo é para a manutenção da casa do Senhor. Da casa do Senhor. E o povo de Israel tinha oferta alçada, tinha oferta de voto, tinha oferta de todo tipo. Um trazia uma novilha, outro trazia um borreguinho novo, outro trazia um cordeirinho bonitinho, branco e de 1 ano para sacrificar na Páscoa. Outro trazia de 100 novilhas, como Salomão, que de uma vez só sacrificou tantas e tantas na inauguração do templo. Mas tinha gente como Maria, mãe de Jesus, que era pobre, José era pobre, e Jesus nasceu foi num berço, numa manjedoura, não foi num berço de ouro. E Maria, quando foi apresentar o menino no templo, Deus tinha dito a Moisés que era a oferta, era uma novilha com flor de farinha e com tudo, mas quem não podia, que era pobre, mas tinha que ofertar também. Era um casalzinho de rolinho, mas tinha que ofertar também. E, irmãos, esse trabalho é feito de forma espontânea e de forma livre. Aqui ninguém vive aperreando ninguém. Olha, eu não vivo em casa de ninguém dizendo você tem que dar oferta, você tem que dar também, você tem que dar também. Eu não faço isso. Eu não sei trabalhar desse jeito. Mas aqui eu preciso dizer de púlpito aos irmãos: Deus coloca os olhos dele, os olhos de Deus, sobre os fiéis. Os meus olhos procuram quem? Os fiéis da terra. Irmão, abrace esta causa. As portas da igreja se fecharam. O governador disse que tinha que fechar. A Bíblia diz que a gente tem que obedecer às autoridades. E por aí vai. Mas porque as portas da igreja se fecharam, os trabalhos não pararam, irmão. E as despesas não pararam também. E tem homem de Deus lá fora. E tem homem de Deus aqui dentro. E tem homem de Deus aqui agora com nós, que precisa das ofertas missionárias. E esse trabalho, irmão, é nosso. Quem tem que tomar a consciência desse trabalho somos nós. Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele não disse: olha, junte na praça toda a população. Disse de jeito nenhum. Ele disse à igreja no domingo, que é o primeiro dia da semana, coloque à parte aquilo que Deus colocou na sua mão, de acordo com a sua prosperidade. Do mesmo jeito que o povo de Israel ofertava ao Senhor, a igreja salva, lavada e remida no sangue do Cordeiro, oferta hoje também. Tem gente que traz uma novilha, uma oferta. Mas tem gente que não pode, igual a Maria, mãe de Jesus, mas traz 2 rolinhas. Mas traz. Porque tinha que purificar o menino, Não nasceu homem, tinha que purificar. E tinha que apresentar a oferta. E Maria não podia chegar diante do sacerdote de mão vazia. E muitas vezes, irmãos, a gente olha, Deus tem nos abençoado. Deus tem cuidado de nós. Já passa de um ano de pandemia. E lá em casa a panela nunca deixou de ferver. E na tua casa a panela nunca deixou de ferver também. E parece, irmão, que nesse tempo o Senhor cuida mais ainda de nós. Tem dia que a gente diz assim: hoje não tem um pedaço de carne, mas nesse tempo Deus bota na mesa, bota carne, bota, irmão, e você está aqui, você está se alimentando e você está com saúde. É porque Deus tem cuidado de ti, é porque Deus tem cuidado de mim. Glória a Deus. O povo diz assim: agora o mundo se acaba. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa a você. Se você é crente, Jesus fez aliança contigo e você fez aliança com ele, nem que seja no arroz branco, mas ele não deixa você morrer de fome, ele não deixa você morrer de sede. E nós estamos aqui hoje porque ele tem cuidado de nós. E a carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: olha, nós somos infiéis, mas ele permanece fiel. Muitas vezes, irmão, a gente olha assim e diz: eu estou em falta. Tem gente que não entrega dízimo, tem gente que não entrega oferta missionária, e Deus cuidando de você. E Deus botando na sua mesa, e você lancha, almoça e janta. É porque Deus tem cuidado de você.
Ô, glória. Eu tenho que dizer, irmão, eu tenho que dizer. Aí a gente chega no final do mês, a Secretaria de Missões é contando as moedas. Irmão, os olhos do Senhor estão sobre os fiéis. Seja fiel. Bote no teu coração, eu vou ser fiel. A gente separa para tudo. Eu tenho para isso, para aquilo, mas é Deus quem tem botado na tua mesa. Até na mesa dos ricos. Tem gente nessa cidade rica que bola no dinheiro, mas é Deus que deixou e que permitiu. Porque tem gente que diz, é meu trabalho. Olha, irmão, tudo é Deus, é Deus, é Deus e é Deus quem faz na nossa vida. E para a vida dos crentes, irmãos, seja fiel. Deus tem sido fiel com você. Não tem faltado nada, do pouco ao muito, Deus tem cuidado de nós. Aí às vezes para a gente tirar uma oferta missionária é com dificuldade, ou dizendo assim, graças a Deus que a igreja está fechada, irmãos. Os templos fecham, mas o céu não fecha. Os olhos de Deus não fecham, os ouvidos de Deus não fecham, e a boca de Deus também não fecha não. E as mãos de Deus também não se fecham. Deus tem cuidado de nós. Traga propósito, irmão. Bota propósito. Às vezes tem coisa travada, tem coisa agoniada na tua casa e você não sabe o que é. Fidelidade, irmão. Deus tem compromisso com quem é fiel. Aí de repente a pessoa diz assim, eu não sei o que é que está atrás. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, nos seus votos e na oferta missionária também. E você vai ver Deus abençoando a tua casa. E você vai ver Deus multiplicando. Porque Ele disse, seja fiel no pouco. Tem gente que é fiel no pouco. Eu louvo a Deus pela vida dos fiéis. Tem gente que é no pouco. Puxando no cabo do rodo para sustentar uma casa. Mas chega na igreja e vai entregar a oferta. Parece os africanos. Só falta vir dançando. É alegria, irmão. E uma pessoa dessa Deus cuida. Pode olhar que às vezes no rico é problema, é depressão, a cabeça virada, tem gente fazendo isso, o menino está doido, mas numa casa dessa é Jesus cuidando, é Jesus limpando, é Jesus tratando, é Jesus salvando. É porque é fiel. Seja fiel, irmão. Mocidade. Ah, papai, no mês me dá R$10. Tira uma oferta para o Senhor. Tira uma oferta para a Secretaria de Missões. Quando eu cheguei nessa casa, eu cheguei fazendo que nem o mato, arrastando uma cachorra. Eu não tinha nada na vida, nada. Não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada. E os pais achando ruim. Tu vai para a igreja, não sei o que, era ofendendo e dizendo, mas o dinheiro, se eu pegasse no mês, só R$10, se eu pegasse no mês, eu não comprava uma balinha, eu não comprava um quissuca, eu não comprava uma pizza, um refrigerante, nada. Porque eu tinha propósito com o Senhor. Era 5 para missões e 5 de dízimo. Eu me lembro quando eu fui morar em Caraúbas. Lá abriu-se uma porta para mim de uma bolsa na universidade de R$180. Foi a maior alegria da minha vida. Porque eu ia tirar 18 para dar de dízimo na casa do Senhor. E Deus cuidou de mim. Aí às vezes, irmão, a gente anda num carro, a gente tem uma coisa em outra. Aí diz assim, fulano, eu sou rico não, é Deus quem tem cuidado de mim. É Deus quem tem cuidado de mim. Eu cheguei na igreja, entreguei o dízimo, o irmão Ronel me chamou. Eu acho que ele nem lembra disso. Eu estava ali, a mocidade era desse lado de cá. Ele disse, vem cá. Eu disse, oi. Esse dinheiro está errado. Eu disse, tá não, irmão. Porque eu dava 5, não era? Eu disse, tá não, irmão. Graças a Deus, Deus me deu uma porta. Esse dinheiro é meu. E eu estou entregando o dízimo na casa do Senhor. Deus nunca deixou faltar para mim. Do vestido, do calçado, do andar, de nada. Porque Deus cuida de quem é fiel. Faça voto com o Senhor, seja fiel ao Senhor e traga a sua oferta missionária, irmão. Não esqueça. E Deus abençoará a sua vida. Irmãos, eu quero deixar para os irmãos esta palavra. Seja fiel. Abrace missões. Mocidade. Eu aprendi na idade de vocês. Criança. Eu acho muito bonito quando eu vejo uma criança com um envelopezinho de dízimo. Ou a salva passa, ele coloca uma oferta, diz, está aqui, irmão Alano, uma oferta missionária para a Secretaria de Missões. Isso é uma bênção, irmão. Vocês não sabem. Os pais, às vezes, chegam e dizem, toma, meu filho, essa moedinha para botar na oferta. Você não sabe o bem que você está fazendo. Porque o teu filho vai aprender a ser fiel ao Senhor. Na idade de vocês também, mocidade, eu aprendi. E hoje, velho,
continuo do jeito que Jesus me ensinou. Amém? Abrace, irmãos, abrace missões. E Deus vai te abençoar. Não é te abençoar com carro, casa, Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Nós vamos ouvir uma palavra nesta noite pelo nosso irmão Júlio. Pedir ao nosso irmão Júlio que nos trouxesse uma palavra de cunho evangelístico, aquilo que Deus colocou no seu coração. Que Deus use o nosso irmão nesta noite. Queridos, cumprimento a todos, irmãos e irmãs, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar nossos amados irmãos que estão nos acompanhando nesse exato momento pelo Facebook. Que Deus abençoe de maneira especial. Quero aqui externar a Secretaria de Missões, na pessoa do nosso presbítero Eric, o nosso auxiliar irmão Neto, que é o segundo, né, por nos convidar. Que Deus assim os recompense pela confiabilidade da secretaria, agradecendo a Deus pela vida dele, né, também mandando a paz do Senhor para os nossos irmãos, né, das congregações, Maitá, Serrinha, né, São Bento, o nosso missionário Josimar, sua digníssima esposa, seus filhos, nosso pastor Melquisedeque, a missionária irmã Corrinha também. Que Deus vos abençoe de maneira especial. Queridos, eu quero compartilhar, serei breve, com os amados irmãos. Abram vossas Bíblias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo 9. Vamos ler só alguns versículos para a nossa meditação nesta noite. E quantos irmãos procuram, né, irmãos, que nós possamos colocar em nossos corações, como o nosso presbítero, né, falou, Departamento de Missões, nós possamos colocar isso em nossos corações como meta, como objetivo de investir no reino, porque a própria palavra diz, né, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás. Louvado seja Deus, né? Questão de investir, de plantar no reino é bênção de Deus. E vale a pena, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E precisamos sim, porque essa é uma meta não, isso é o ir da igreja. A igreja, nós, quanto igreja, tem que entender. A igreja não é o prédio. Nós aprendemos muito isso com nossos pastores. A igreja sou eu e é você. Aleluia. Nós viemos ao templo, sim, mas viemos para quê? Compartilhar, para nos juntar, para glorificar a Deus. Mas o templo e morada do Espírito Santo é você. Aleluia. Você é templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Podem fechar os prédios como quiser, mas a boca do verdadeiro adorador, ninguém prende, ninguém amarra, porque aonde tiver um aleluia, aonde tiver um adorador, aonde tiver um homem e uma mulher de Deus, aleluia, ali está a palavra. A Paulo disse, nós somos a carta lida. Aonde tiver o crente, alguém vai olhar nos olhos dele e dela, possa ser que você nem abra a boca, mas alguém vai olhar para você, vai dizer, auxiliar Alain, eu vejo algo diferente dentro de ti. Eita lá, que é manaia. Eu vejo
algo dentro dessa pessoa diferente. Aleluia. O que é que ela tem? Sabe o que é isso? É o brilho do Espírito Santo. É Jesus dentro dele, dentro dela. Aleluia. Motivo de alegria. Por isso que vale a pena ser fiel ao Senhor. Quando eu vi meu presbítero falando aqui, que Deus o abençoou, a minha esposa sabe disso, um dia que me viram com o meu carro que Jesus também me deu, com honra e glória para Deus, e alegria para o meu Senhor, alguém até achou que eu também era rico. Eu digo, sou rico, pelas graças de Deus, porque eu tenho Jesus na minha vida. Aleluia. Mas quem abençoou foi Deus, aleluia. Quem dá é Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E seu segredo de quem? Ser fiel ao Senhor. Amém? Então eu quero compartilhar com a igreja, rapidinho, Atos capítulo 9, versículos, vamos ler aqui. Primeiro que diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Olha o 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens ou mulheres, o conduzissem presos a Jerusalém. Versículo 3. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem te persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Versículo 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te vem fazer. Aleluia. Versículo de número 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta-te em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aleluia. 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Queridos, eu gosto muito desse texto, gosto muito quando eu assim o leio, como as demais passagens das Escrituras, que é importantíssima para nossas vidas espirituais, né, para a nossa vida espiritual. Mas aqui esse texto, quando se fala de missões, é claro, auxiliar, eu me reporto para ele, porque para mim é um ícone da história, um dos maiores missionários que o mundo assim já viu. Falar de Paulo é relembrar um pouco dele, da história dele como Saulo. Quem era Saulo? A Bíblia diz que Saulo foi criado, educado, na maneira, vamos dizer assim, educado por um dos maiores conhecedores das Sagradas Escrituras, que foi Gamaliel. Foi bem ensinado o que é a Bíblia. É um homem que tinha conhecimento. Era um homem que sabia o que eram as Sagradas Escrituras ou seja, de uma ponta a outra. Aleluia. Mas a Bíblia diz que, aleluia, este Saulo foi ensinado, mas chegou a um certo ponto
que ele chegou a tal situação de extremismo, e ele colocou, aleluia, em prática, aí colocou em prática algo que ele não deveria ter feito. Ele conhecia a letra, ele conhecia o que era a palavra por si. Mas Paulo, como muitas pessoas que estão me ouvindo, não conhecia Jesus intimamente. Ele não tinha um relacionamento com Cristo. Pessoas que não têm relacionamento com Jesus, realmente é complicado entender. Só entende as coisas espirituais quem tem uma vida espiritual. Só tente de quemenácia, algo da parte de Deus, quem realmente é nascido de novo. Aleluia. Aí eu me reporto para quando Jesus disse para Nicodemos: te convém, aleluia, irmã Gabi, nascer de novo. Ou seja, ele estava dizendo, convinha que o homem nasça da água e do Espírito. Você pode ter letra, a letra mata, mas o Espírito dá vida. Lebreque, nevácia, aleluia. O Espírito Santo dá vida, o Espírito vivifica, mas a letra mata. Jesus está dizendo, você pode ter palavra, você pode ter doutorado, você pode ter anel no dedo, mas se não tiver a presença do Espírito, tu não tem nada. Se você não nascer de novo, aleluia, você não tem nada. Você pode ter o que for. Eu sou advogado, promotor e juiz. Você pode ser o que for, mas se não nascer da água do Espírito, se você não se converter, jamais tu verás a presença de Cristo. Aleluia. Porque a Bíblia diz que sem salvação, sem arrependimento, jamais o homem verá a Deus. Interessante que Saulo, cismado de tanto os discípulos pregar o evangelho, pregar a palavra, incomodou. E eu aqui aprendo uma coisa, que quem faz o ID de Deus, a vontade de Deus, incomoda. Aleluia, tem gente que se incomoda. Mas sabe por que se incomoda o reino das trevas? É porque eu e você está fazendo a diferença. E quem faz a diferença no reino de Deus é verdade, incomoda. Aleluia, sabe por quê? Porque não há, a Bíblia diz que não há unidade entre luz e trevas. E a palavra diz que há realmente um incômodo. E Paulo ali, porque não era nascido, e eu não o culpo. Por quê? Porque ele não conhecia, ele não tinha um relacionamento com Jesus, aleluia. Ele não era nascido de novo, então ele ali não entendia nada. Ele olhava pela ótica humana e ele não olhava pelo lado espiritual. E ele persegue, ele vai atrás, aleluia, e ele se a ponto, irmã Sodaelma, dele chamar da igreja de seita, de chamar dos adoradores de seita e dizer: ei, eu preciso, me dar uma carta, eu preciso perseguir, eu preciso pegar, e quem eu achar, eu vou trazer, aleluia, preso, aleluia, para mostrar, aleluia. Só que ele, aleluia, caiu do cavalo, ele se, aleluia, ele aí não soube nem o que estava dizendo ou pensando. E o texto vai dizer que, aleluia, num certo momento que ele pega a carta, ele vai caminho, aleluia, e já caminho de perseguir o povo, chegando em próximo a Damasco, algo que ele não esperava aconteceu, aleluia. E o que é que aconteceu? Ele teve um encontro com o dono da obra, aleluia. Ele teve um encontro com aquele que é digno de toda honra e toda glória, aleluia. É anátema se levantar contra a igreja, é anátema se levantar contra a noiva de Cristo, irmã Ivânia. A igreja tem dono, você tem dono, a noiva tem dono, aleluia. Essa noiva, como foi dito aqui,
aleluia, pelo presbítero Eric, foi comprada com alto preço. Eu quero te dizer, você que está me ouvindo, você foi comprado pelo alto preço, o preço na cruz do Calvário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É anátema se levantar, aleluia, é a igreja Assembleia de Deus, realmente ela é conhecida, louvado seja Deus, fundamentada, alicerçada pela palavra de Deus, as sagradas escrituras, é uma visão celestial, rapaz, não é uma visão da terra, não foi o homem que plantou, que criou, que inventou, foi Deus que estava dizendo: ei, esta noiva é minha, esta igreja é minha, este povo é meu, rapaz, quem manda nela sou eu, aleluia, porque fui eu assim que o fiz. É besteira se levantar, porque no curso da história, pode perceber, olha como tem crescido, oh coisa boa, aleluia, olha como a igreja tem prosperado, olha como a igreja tem crescido, sabe o que é isso? É a mão de Deus, é a mão do Senhor na minha vida e na tua vida, louvado seja Deus, e através de homens de Deus, olha a semente plantada, olha quantos tem hoje, aleluia, sabe o que é isso? É Jesus, aleluia, é Deus está dizendo, está no meu coração, no coração do papai, aleluia, somente abra a tua boca, e eu te encherei, aleluia, através de você eu vou salvar, através de você eu vou quebrar cadeias, através de você eu vou entrar na tua família, através do teu louvor eu vou entrar na tua casa, através de você eu vou quebrar as cadeias, aleluia, as correntes do inferno não prevalecerão, porque o Senhor está se levantando nessa noite para te dar vitória, aleluia. É interessante, e malandro, que quando ele tem um encontro com Jesus, no instante o cabo se derreteu. Não era brabo? Cadê o cabo brabo? Eu aprendi uma coisa, rapaz. Brabo é o leão da tribo de Judá, aleluia. Esse manda em cima e manda embaixo. Aqui, aleluia, nessa terra não tem ninguém valente não, rapaz. Aleluia, poderoso é ele. Ele disse: tenha medo daquele que tem o poder de te matar, jogar no inferno. Aleluia, de cabeça para baixo. Aleluia, esse sim tem o poder nos céus e na terra, rapaz. Ele manda na tempo, ele manda nas estações, ele manda no trovão, ele manda na chuva, ele manda nos montes, ele manda nos lírios, ele manda em tudo, porque tudo foi feito por ele e volta para ele. É dele. O caba brabo ficou calminho, mamudinha. Quando Jesus teve um encontro, olha o texto: Saulo, Saulo, por que me persegue? Eita. É interessante que o caba saiu do cavalo, caiu do cavalo ligeirinho, doeu. Olha que nos versículos anteriores ele disse: me dê, porque eu vou pegar esse povo. Já no versículo agora caiu do cavalo ligeirinho. Saulo, olha no versículo seguinte que ele diz: ele disse: quem é, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Olha quem se apresentou a ele, não foi outro. Eu sou Jesus. Irmão, isso é forte. Porque, aleluia, Jesus não mandou hoje não. Se quisesse mandar dos anjos, já tinha resolvido também o negócio. Mandava Miguel, Gabriel, quem seja ali. Mas Jesus foi lá, disse: não, quem vai sou eu. Para mostrar aquele camarada que quem manda sou eu, aleluia. Jesus está dizendo que ele manda no teu esposo, ele manda nos teus filhos, ele manda dentro da tua casa, rapaz. Ele manda, aleluia, em cima e manda embaixo, aleluia. E nada é por acaso. Aguarde, porque Deus vai fazer surpresa na tua casa, é na tua vida, na tua parentela. Ele vai mostrar alguém da tua casa que ele é Deus. Ele manda. Tem alguém achando que manda, que pode, que faz? Deus está dizendo: nem manda, nem pode, nem faz, mas quem manda sou eu. Aleluia. Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegue. Olha aí, sabe o que ele está dizendo? Você não está perseguindo, não é irmãzinha, não é irmãozinho não, rapaz. Ele está dizendo assim: a obra é minha, este povo é meu,
A igreja é minha, foi eu que escolhi, este povo é meu, rapaz, aleluia. Você não está se levantando, não é contra, aleluia, a irmã Mundinha, a irmã, aleluia, Lana, Santa Elma, não, aleluia, nem a irmã Rubenita, tu está se levantando, é contra a minha obra, rapaz. A igreja é minha, quem escolheu esse povo fui eu, quem resgatou fui eu, quem trouxe foi eu, aleluia. Se os meus discípulos, aleluia, se você pode adorar, abra a tua boca, glorifica nesta noite. Deus está dizendo, quem te escolheu fui eu, aleluia, quem te elegeu fui eu, Redequia, Labrachai, aleluia, fui eu. Sabe por que meus discípulos estão pregando? Fui eu que escolhi. Ora, o dono da obra da seara sou eu, rapaz. Eu aprendi uma coisa, manda quem pode e obedece quem tem juízo. O meu ainda é bom, por isso que eu ainda estou dando glória. Aleluia. Aleluia. Aí ele foi, eu vou terminar. Ele disse, olha, duro é para ti. Olha aí, ó. Duro é para ti, rapaz, se levantar contra o meu ungido. Duro é para você se levantar. Não se meta não, não bota a tua mão não. Aí eu me lembrei agora, irmã Gabi, quando Moisés foi até Faraó, aí ele disse, quando chegar lá, diante daquela cobra, o que é que eu digo? Ele disse, só diga assim, o eu sou mandou. Mandou. O eu sou me enviou a ti. Faraó disse, eu não conheço, aleluia, aleluia, melhor é que tu tivesse conhecido, que tu não estaria desse jeito, em outras palavras, aleluia, louvado seja Deus. O eu sou mandou aqui. Aí quem é esse eu sou? É a estrela da manhã, é o lírio dos vales, a rosa de Saron, é o martelo que esmiuça a pedra, aleluia, ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim, ele é tudo. E eu termino. Aí ele disse, levanta. Agora é comigo o negócio. Levanta. Levante. E entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. Interessante. Quando ele vai, aleluia, para a casa de Judas, eu vou terminar. E ele vai dizer que quando chega na casa de Judas, ele fica ali 3 dias. Olha o que Deus faz na vida dele. O rapaz já estava jejuando, nem comia, nem bebia. E além disso, foi mostrada a ele uma revelação. Eita, uma visão. E a visão é essa. Vai chegar... Oh, coisa... Irmão, Jesus é lindo. Jesus revela as suas coisas profundas e oculta os seus pequenininhos. Aleluia. Ele disse, olha, vai chegar... Aleluia, um homem chamado Ananias. Olha o que ele disse. Deus sabe, irmão. Sabe por que eu gosto desse texto, Malana, de Jesus? É porque Jesus conhece eu e tu. Jesus sabe o teu endereço, a tua rua, o que tu calça, o que tu come. Jesus sabe, Redeque, vai. Ele sabe o que tu precisa. Ele sabe da tua ansiedade. Ele sabe dos teus desejos. Ele sabe da tua vontade. E ele sabe do íntimo do teu coração. Ele está dizendo, eu sondo e eu sei porque eu conheço. O povo é meu. Mano. Ele disse, eu conheço. Ele disse, eu mostrei a ele que vai chegar um homem por nome de Ananias. Olha para aí como ele soube. Já Ananias, Deus aparece a ele em revelação também. Eu vou terminar. Olha quando ele aparece a Ananias e diz assim. Ananias, ele diz, eis-me aqui, levanta-te e vai à casa de Judas e lá procura um homem chamado o quê? Um homem de Tarso, chamado o quê? Saulo. Olha o que Jesus diz agora. E ele estava o quê? Dormindo, foi? Ele estava fazendo o quê? Vala. Meu evangelista, o rapaz já estava orando. Com Jesus é assim, meu filho. O negócio é ligeiro.
Quem quer vitória tem que descer mesmo ao vale da oração, aleluia, louvado seja Deus. Agora eu me lembrei do rei Ezequiel, Alain, quando o aleluia a palavra chegou, disse: ei Ezequiel, aleluia, pode ajeitar o negócio, porque certo tu vai descer, tu vai morrer, e tu não passa. Sabe o que é que ele fez? Não teve outro acordo. Botou, virou a cara da parede, começou a orar e chorar. Jesus, meu Deus, ajeita aqui o negócio. No instante o profeta voltou e o Senhor, aleluia, mudou o quadro e disse: ei, certamente não vai descer. Porém, eu te dou quantos dias? Mais? Quem lembra? 15? Está vendo? Eu vou te dar mais 15. Agora, presta atenção. Ajeita o negócio, é só 15. E não brinque não. Aí Deus estava dizendo aqui, aleluia, levanta-te, vai à casa, e lá eis que ele está orando. Mas Deus está dizendo, aí eu aprendi uma coisa, quando Deus quer usar a irmã Sodoelma para a irmã, aleluia, às vezes a Lana, aí o mistério, o que é que Deus faz? Deus avisa para a Lana e diz: ei, agora, Sodoelma vai chegar na tua casa, aleluia, oh coisa boa, é assim que Deus faz, aleluia, Deus revela, irmão, Deus mostra a quem tem uma vida de oração, de intimidade, quem tem negócio com Deus é diferente, aleluia, mas o eu predominou no coração de um homem e disse assim: eu entendi Ananias, não vou criticar não, quem sou eu? Quem sou eu? Mas Ananias respondeu: Senhor, vem cá, esse cabo eu conheço. As perninhas dele tremeu. Eu acho que ele tremeu um pouquinho, né? Aleluia. Esse homem já ouvia acerca dele. E quantos males ele causou. É ser humano. Obrigado, meu evangelista. Ser humano. Imagina, tu está dentro de casa, essa hora, e disse assim: como é, irmã Sodoelma? E aí Jesus te diz: irmã Sodoelma, aguarda, porque ele hoje não está mais vivo. Já pensou? Osama Bin Laden vai bater na tua porta. Eu acho que Sodoelma lá crava tudo por fora, por dentro, e bate de lado. Estou brincando, viu, irmã Sodoelma? Não é verdade? Mas é assim, o homem teme. Esse homem eu conheço. Olha o que Deus diz, e eu termino. Porém disse o Senhor: vá, porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Aleluia, eu fecho aqui. Deus estava dizendo: Gabi, tenha medo não, rapaz, aleluia. Ele pode estar como for, mas quem manda sou eu, aleluia. Eu estou contigo, eu sou na tua vida, eu sou o Senhor teu Deus, aleluia. Eu velo por você, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus está dizendo: tenha medo não, rapaz. Ele pode estar com uma pistola, ele pode estar com a 765, ele pode estar com o que for, mas quem manda sou eu, quem faz sou eu, aleluia. E se eu não quiser, não acontece nada. Está com medo de quê? É porque ele é terrível. Aí Deus está dizendo: está com medo dele, é? Só faltou dizer isso, né? Jesus disse: está com medo dele, é? Tenha medo não, pai. Em outras palavras, né? Maior é aquele que está em ti, aleluia. Maior é aquele que está em ti. Agora, é claro, teve muitos homens de Deus que foi para a glória porque, né, partiu, aliás, em Cristo, né? Porque foi permissão. Muitas mortes foram algo permitivo, né? Permissivo. Claro. Se é por conta do evangelho, e se for para partir, ou num caldeirão de óleo quente, ou seja o que for, se é por amor ao evangelho, tamo junto. É para padecer pelo meu nome, por nome de Cristo, meu não, de Cristo, né? Por isso que aqueles homens sofreram mártire, né, de muitos discípulos. Se eu não me engano, só um que não chegou a sofrer o mártire foi João, na ilha de Patmos. Obrigado, pronto. Mas o resto era um outro pendurado de cabeça para baixo, o outro foi, né? Sofreram, mas é por amor ao evangelho. Mas ali foi Deus que permitiu.
Foi Deus, aleluia. Aí eu me lembro e finalizo agora. Eu só me lembro de Judas, de Jesus, na frente de Pilatos. Pilatos disse: ei, tu sabe que eu tenho poder. Olha, eu mando soltar e mando prender. Que quem manda sou eu. Em outras palavras, mas me diz alguma coisa aí, que o que tu disser, eu resolvo. Jesus olhou para aquela qualidade e disse: só faltou ele dizer: sabe por que tu está sentadinho aqui? Porque papai quer, aleluia. Sabe por que tu está sentado aqui? É porque papai do céu quer. Porque no dia que ele não quiser, tu, aleluia, nem respirar, tu respira. E já já tu bata as bielas. Em outras palavras, quem manda é Deus, quem opera é Deus, quem faz é Deus. E Deus está dizendo para você, aleluia, nesta noite, aleluia, Jesus tem uma chamada na tua vida. Jesus está me dizendo, diga para ele, para ela: eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um propósito na tua vida, é para ganhar alma. Volta enquanto é tempo. Lebreia, Naia, Astéria, volta enquanto é tempo. Deus está te dando chance. Aí do outro lado já está dizendo, aleluia, diga para ele, para ela, que eu estou dando chance, eu estou dando a oportunidade de voltar. Volta enquanto é tempo. E nesta noite é noite de reconciliação, é noite de abraçar, aleluia, na flor. Agarra, abraça Jesus, aceita ele como Senhor e Salvador da tua vida, e o Senhor muitas coisas fará por ti, em nome de Jesus. Que assim Deus os abençoe, e eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Glória a Jesus, irmãos, por esta palavra. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor este trabalho, nos despedindo já dos irmãos. A mocidade aguarda um minuto, viu? Quando nós encerrarmos o trabalho, a mocidade fique para nós conversarmos. Irmãos, quarta-feira, círculo de oração, não é isso? Quarta-feira, círculo de oração. Os irmãos que vierem para a igreja, sigam as recomendações. Máscara, se o irmão tiver um potinho seu, pessoal, de álcool em gel, traga. Fique higienizando suas mãos. Se os irmãos quiserem trazer também o seu recipientezinho particular de água, para você, né, fique, mas venha de máscara. São determinações e nós temos que cumprir. Certo, irmãos? O irmão Ronelli lembrou bem, os microfones também, um fala, já higieniza, já entrega para o outro, já higienizado. Irmão, a gente faz a nossa parte, mas não serve de nada se Jesus não cuidar. Mas nós fazemos a nossa parte, né? Vamos fazendo e Jesus é quem vai botando a mão sobre nós. Sexta-feira, culto de doutrina, de ensino da palavra do Senhor. E sexta-feira para domingo o pastor dá os avisos do culto de domingo. Vamos orar. Eu quero convidar o jovem Áquila. Ele estará orando, agradecendo ao Senhor por este trabalho. Amém, queridos. Saúde a todos os irmãos com a paz do Senhor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nós agradecemos, Senhor, por mais um culto em Tua presença. Pai querido, abençoe, Pai querido, a cada irmão e a cada irmã, Pai querido, que esteve aqui nesse culto. Ó Pai da graça, abençoa, multiplica, fortifica a casa, Senhor Jesus. No nome de Jesus, tira a frieza espiritual para vir para a Tua casa. Ó Senhor, firma os passos do Teu povo. Ó Senhor, nós agradecemos pelas chuvas que o Senhor tem derramado sobre a nossa cidade. Nós somos gratos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Senhor Jesus, abençoe a cada obreiro, a cada irmão, a cada irmã, que firme os seus passos. No nome de Jesus, eu sou grato por tudo. Amém. Receba as bênçãos, irmãos. E que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito repousem sobre toda a igreja do Senhor. Todos dizem amém. Amém. Deus abençoe.